Prodígio dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. A mediunidade é íncita nos seres humanos. Não importa quem você é ou o que você faz, você pode produzir alguns fenômenos mediúnicos, desde que você tenha mediunidade e assistência de espíritos capazes de produzir aqueles fenômenos. Mas produzir esses fenômenos até certo ponto não é uma tal vantagem, porque muitas das vezes nós podemos produzir fenômenos que muito mais vai nos prejudicar no futuro do que nos auxiliar. Porque da misericórdia divina espera de cada um de nós, saibamos usar com parcimônia as bênçãos que o Pai nos oferece. Saibamos usar com discernimento aquilo que a misericórdia divina traz para todos nós. Portanto, nós que estamos aqui na Terra trabalhando para o nosso processo evolutivo, precisamos estar atentos a que tipo de fenômenos nós estamos produzindo e o que é que queremos com esses fenômenos, ou quais os fenômenos os outros estão produzindo e o que eles querem com esses fenômenos. Estejamos atentos. Os servidores dos Cristos serão muitos, mas os sedutores dos trabalhadores do Cristo também serão muitos. E muitas pessoas podem seduzir os grandes trabalhadores, como já está escrito no Evangelho, desviando-os do caminho reto que conduz ao Pai. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, estaremos atentos, estejamos sempre vigilantes, porque para não sermos seduzidos, porque muitos farão prodígios para seduzir os escolhidos, se for possível. Mas muitos escolhidos acabam se tornando invigilantes e correndo o risco de serem seduzidos. Quais os valores que você tem para sua alma? Você valoriza a solidariedade cristã? Você valoriza o respeito ao seu semelhante? Você valoriza a qualidade de vida para todos? Ou você quer que alguns estejam na extrema miséria e outros na extrema riqueza, sem nenhuma consciência social de suas responsabilidades frente às leis do Cristo? Porque o Evangelho nos diz que a riqueza foi dada a uns para que ele a gerencie, para que ele administre e gere o que for útil à vontade do Pai. Então todos nós temos que estar muito vigilantes, temos que estar muito atentos para produzirmos os bons atos que nos conduzirão ao regaço de nosso Pai. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio, não pode Jesus ter consagrado. Então que Jesus quer dizer que eles podem seduzir aos bons com seus prodígios, com suas ações? Que tipo de milagre eles podem produzir para seduzir alguns para o caminho da perdição? Se, portanto, de acordo com o sentido de que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios, os milagres, não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. Necessário, então, que se torne a procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Bom, produzir o fenômeno mediúnico em si, qualquer um pode produzir. O próprio Kardec testemunhou grandes médiuns bons, pessoas dotadas de grande potencial mediúnico fazendo bem, e também ele presenciou pessoas dotadas de grande potencial mediúnico fazendo mal. E o que os espíritos disseram para ele? Deixem-os ir, não fará falta o espiritismo. E eles receberão em si mesmos aquilo que fizerem justo perante a justiça divina. Eles poderão enganar alguns por um tempo, mas não podem enganar a todos o tempo todo. E aí, em um dado momento, eles caem. E todos os médiuns têm que ficar atentos, porque eles podem produzir fenômenos. Sim, podem produzir fenômenos. Mas enquanto estiverem trabalhando com humildade, com simplicidade, com respeito pelas leis divinas, deixando que a espiritualidade superior que gerencia as mediunidades na Terra
possam operar com segurança, sabendo que eles estão seguros das suas responsabilidades, todos nós caminharemos para a paz. Todos nós caminharemos para as realizações do espírito imortal. O grande perigo é quando o médium se deixa levar pela vaidade. E aí ele deixa de produzir bons frutos para produzir prodígios que são logo desmascarados. Porque esses prodígios não podem perdurar. Não podem produzir a essência de uma grande transformação moral. É por isso, meus irmãos, que é necessário estarmos vigilantes para não cairmos nas tentações ou não sermos enganados por aqueles produzidores de fenômenos que não enaltecem a alma, que não levam a alma a entender as grandes transformações que se fazem necessárias. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que uma aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que a ciência se alarga. É importante nós entendermos isso. Muitos ditos fenômenos é apenas uma transformação material natural. O magnetismo humano, devidamente disciplinado, pode produzir sublimes transformações. Nós, ao longo da nossa existência, podemos produzir sublimes fenômenos bons. Mas é importante que, como nos apercebermos de estarmos produzindo esses fenômenos bons, também nos eduquemos para nos tornarmos pessoas melhores. Tornamo-nos mais vigilantes para tornarmos-nos pessoas melhores. Precisamos sempre estar atento e vigilante para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa se aperfeiçoar ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa existência, procurando aprimorar a nossa alma para o encontro com o Pai. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, os seus interesses, e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prodígio de um pseudo-poder sobre-humano, ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos, os falsos profetas. Aqui está Lima, mas é erro de digitação. Bom, em todos os tempos, os homens sempre souberam explorar as suas ambições quando eles, possuidores de determinados dons mediúnicos ou de determinados conhecimentos técnicos, faziam com que as pessoas se abismassem com seu poder sobrenatural, que na realidade era apenas a aplicação de algumas leis naturais que eles dominavam, que eles tinham conhecimento dela. Isso assustava as pessoas, isso dominava muitos, criando muitos deles o pânico, o pavor e o medo das coisas sobrenaturais que eles têm hoje. Tudo isso faz parte de um processo educativo da alma. É necessário que nós entendamos que existem os riscos, que existem os perigos, que existem aqueles pseudo-sábios ou pseudo-cristos, pseudo-médiuns de cura ou pseudo-profetas, onde quer que estejam, pseudo-sacerdotes, tudo. Porque os verdadeiros são aqueles que trabalham em nome do Senhor, com total desinteresse pela posição pessoal dele, mas cientes de que eles têm que se entregar ao Pai, cientes de que eles têm que se aproximarem do Pai. Esses são os verdadeiros profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, de onde resulta o número desses diminui, à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. Então, os prodígios que algumas pessoas conseguem produzir não é sinal de uma missão divina. Apenas eles possuem determinados poderes ou conhecimentos
que eles podem provocar esses fenômenos. Mas, conforme ele escreve ali, ele tem uma faculdade orgânica especial que permite produzir aqueles fenômenos. Mas eles não são dignos de serem acreditados se os seus atos no dia a dia não são bons. Então, quanto mais a gente se ilumina com conhecimento espírita, menos a gente se deixa enganar por determinados fatos, determinados fenômenos. E o fato de certas pessoas estarem se considerando as tais porque produzem alguns prodígios, nós teremos discernimento suficiente para ver se eles estão sabendo seguir os princípios cristãos. Se eles estão sabendo seguir, colocar em prática os ensinamentos que o Cristo deixou para nós. E muitas das vezes, alguns conhecimentos estão ao alcance de todos. Outros dependem de uma faculdade orgânica. E essa faculdade orgânica, tanto pode ser produzida por uma pessoa muito digna ou por uma pessoa muito indigna. Então, tanto um quanto o outro podem produzir determinados fenômenos, desde que eles tenham um conjunto de fatores que o beneficiam para isso. Seja predisposição física, predisposição psíquica. Agora, a intenção e os resultados desse trabalho é que vão fazer o grande diferencial na vida de cada um. Cada um vai ser responsável pelos seus atos, pelos seus fatos produzidos e deverão olhar para dentro de si mesmos. O que quero produzir, o que eu quero realizar e como eu vou produzir e como eu vou realizar. Porque a bênção divina sempre vem para iluminar nossos espíritos, nos conduzir ao regaço do Pai, iluminando nossos caminhos para o bem. E se não soubermos aproveitar essas oportunidades, poderemos criar uma cortina de fumaça que nos fará perder em um labirinto criado pela nossa própria ilusão. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos coragem de olhar para o nosso coração e saber o que eu estou produzindo. O que eu faço é útil? Está condizente com os ensinamentos cristãos? A partir desse momento que começarmos a entender esse princípio, faremos-nos pessoas melhores e nos tornaremos pessoas mais responsáveis por nossos próprios atos. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres exclusivamente morais. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. A nossa conquista moral, a nossa forma de agir, a nossa postura moral, a nossa postura ética é que irá nos fortalecer, é que irá nos fazer pessoas melhores, é que irá nos fazer pessoas que saibam construir um mundo de paz, um mundo de fraternidade e um mundo de luz. Compete a cada um de nós olhar para dentro do nosso próprio coração e olhar para o coração daqueles que se dizem profetas e ver que fruto você está produzindo. Quais frutos você quer alimentar? Com quais frutos você quer alimentar a sua alma para a grande jornada da vida eterna? É uma pergunta que cada um saberá responder segundo as suas próprias vontades, segundo as suas próprias predisposições, segundo os seus próprios interesses. Nós apenas dizemos: você é filho de Deus, você merece ser um trabalhador da luz, você merece vigiar bastante os seus atos, para que você se torne, cada dia, um ser melhor, um ser mais envolto nas bênçãos de paz e de fraternidade.